vamos falar sobre a menor unidade conhecida do mundo biológico complexo, a célula. Um pequeno conjunto de tijolos, responsável por construir as mais diversas formas de vida, tal qual nós conhecemos em nosso planeta. Mas, afinal de contas, qual a composição química da célula? Vamos falar sobre algumas características comuns inerentes a todas as células. As células em geral, elas possuem cerca de 4 características básicas, as quais as diferenciam das bactérias e dos vírus, outros tipos de seres vivos biológicos microscópicos, os quais estudaremos mais adiante. As células em geral são seres procariontes, ou seja, todas elas possuem uma carioteca, uma membrana nuclear que reveste e prende o seu núcleo, aonde se localiza o material genético, impedindo assim que ele se mova livremente pelo interior da célula, minimizando os riscos de danos e perdas ao material genético e tornando assim quase nula as possibilidades de mutação ao longo de seu tempo de existência. Vale lembrar também que toda célula possui um citoplasma, um líquido plasmático, cujo estado na matéria varia do líquido ao sólido e que permeia por toda a estrutura interna da célula, um líquido que praticamente conecta e interage com todos os seus órgãos internos e garante o bom funcionamento de cada um deles. Vale lembrar também que toda célula possui uma membrana celular, uma estrutura que separa a sua estrutura interna de seu exterior, sendo ela formada por camadas duplas, sendo que na parte externa destas camadas existe uma parte hidrófila, ou seja, que atrai água, e ao final delas existe uma estrutura hidrófita que repele a água. Em outras palavras, a água, os líquidos e os alimentos em geral conseguem entrar, mas não sair. Por fim, vamos falar sobre a estrutura que mais interessa nesse caso e que será mais abordada nos nossos trabalhos adiante, a mitocôndria. Este pequeno motor tunado para a vida. Para quem não sabe, foi a mitocôndria que aumentou em 15 vezes a geração de energia do núcleo da célula, gerando assim energia suficiente não só para a célula aperfeiçoar e melhorar os seus mecanismos internos, como também para se desenvolver e formar as mais variadas e complexas formas de vida. Exatamente o que diferencia as células das bactérias e dos vírus é esta poderosíssima máquina de geração de energia que lhe permitiu a quantidade necessária de excedente de energia necessário não só para aumentar o número de seus descendentes, como também a permissão de melhores estruturas socio-interacionais entre elas, a construção de tecidos cada vez mais complexos e o desenvolvimento de organismos cada vez mais evoluídos, de pequenas esponjas do mar até o homem. Vamos falar agora sobre a estrutura que compõe as células vegetais. As células vegetais possuem basicamente 3 características. A primeira delas
constitui-se em parede celular. As células vegetais basicamente possuem um formato hexagonal, formando duas poderosas paredes celulares que têm como objetivo armazenar o máximo de água possível sem que isso leve à ruptura, ao colapso da mesma. Além disso, as células vegetais possuem estruturas gigantes, as quais nós chamamos de vacúolos. Essas estruturas são as responsáveis por acumular o maior volume de água possível durante o dia por parte destas células. Esta água será utilizada para as mais diversas operações bioquímicas a ser desenvolvidas pela planta. E por fim, temos os cloroplastos. Estas maravilhosas pequenas estruturas verdes que produzem o pigmento que nós todos conhecemos como clorofila, responsável pela fotossíntese, e assim gera a reação que, somada à água de óxido de carbono à luz do sol, produz a glicose, o alimento fundamental de todas as estruturas vegetais do planeta. Bom, galera, agora falaremos sobre similaridade genética, que é o percentual de nucleotídeos e determinadas estruturas genéticas compartilhadas em comum com as mais diversas espécies. Vamos começar comparando o homem com as demais. O homem, que é a nossa espécie, o ser humano, compartilha cerca de 80% dos genes em comum com os peixes em geral, tipo aquele peixe no aquário. Nós e os gatos compartilhamos cerca de 90% de nosso material genético. E um rato e um camundongo, esses seres fofinhos para uns e repugnantes para outros, nós compartilhamos cerca de 92% dos nossos genes. E os chimpanzés, tido como a espécie biológica geneticamente mais próxima do homem, na verdade não é. Nós compartilhamos apenas pouco mais de 96% dos nossos genes. E além disso, a espécie primata que mais se aproxima geneticamente do ser humano são os macacos bonobos, com pouco mais de 98,5% de compatibilidade genética. Agora, galera, falaremos sobre comparação entre as espécies. Primeiro, pasmem, irmãos gêmeos não compartilham 100% de material genético igual. Isso não existe. Os irmãos gêmeos podem ser univitelinos, ou seja, terem nascido de um mesmo embrião. Mas, no entanto, eles compartilham apenas 99,9% de todo o seu material genético por motivos que discutiremos nos próximos episódios da série. Além disso, os cães, nossos animais domésticos, e os lobos compartilham cerca de 99,6% de material genético entre si. E pasmem, galera, o cão pode até ser um amigo do homem, mas entre todas as mais diversas espécies domésticas que existem entre nós, ele é o que menos compartilha genes conosco. Seu índice de similaridade genética é de apenas 77%. Leões, tigres e gatos também não chegam a ter o mesmo índice de similaridade genética dos caninos, com apenas 95,7% de genes compartilhados entre si.
E lá vai a curiosidade, galera. O ser humano e a banana compartilham cerca de 50% dos genes em comum. E além disso, uma couve-flor e o ser humano compartilham entre si cerca de 60% dos seus genes. Vale lembrar que não é uma ciência exata e que esses índices podem variar de espécie para espécie e observando as mais diversas variáveis ambientais possíveis.